Opa, e aí, tudo bem? Antes de começar, eu gostaria de dizer, não é um ataque ao Cronosfera, até porque ele nem sabe da minha existência, então por que ele vai se importar se isso for um ataque ou não? Então, não é um ataque. Esse vídeo é apenas a minha opinião sobre o vídeo que o Guto fez recentemente sobre por que ninguém morre em One Piece. Bom, o vídeo dele, ele é bastante, ele é bastante explicativo, ele tem aí uns momentos que são muito interessantes e por aí vai. E é um vídeo muito legal para você assistir, mas tem alguns pequenos pontos que eu, como fã de One Piece e também como uma pessoa que grava vídeos de One Piece, eu achei interessante vir aqui falar sobre, porque esse quesito de mortes em One Piece, pra quem me conhece sabe que até hoje é uma das coisas que eu mais detesto na obra, que é o fato do Oda brincar com o perigo e simplesmente mostrar pra gente que no final não interessa, vai ficar tudo bem. E é sobre isso que eu quero comentar hoje. Bom, no início do vídeo o Guto faz uma comparação com Dragon Ball, né, falando como que as mortes em Dragon Ball funcionam. Ele cita o exemplo da primeira morte do Kuririn, que foi um negócio impactante e que na obra não acontecia tantas vezes, comparado com o que é hoje. E realmente, Dragon Ball é uma obra que basicamente a morte não tem tanto peso, porque tem as esferas do dragão. Mas e se eu te falar que o One Piece é um anime que tem exatamente a mesma proporção de peso, quase nenhum, igual o Dragon Ball, justamente pelo um fator que o Guto citou aqui no vídeo também. Eu vou deixar o trecho rodando aí para ninguém falar que eu tô só pegando os trechos que me interessam para eu provar que meu ponto tá certo ou não, então confere aí. Tendo isso como padrão, temos a resposta de que a repetição de um elemento, nesse caso o elemento morte dentro de um anime, acaba tirando seu impacto. E o One Piece já tem bastante repetição de outros fatores. É bastante criticado pelo mesmo estilo de arco, um arco após o outro, com ele chegando numa ilha, resolvendo os problemas, fazendo uma festa e indo embora. Se eles utilizassem esse elemento da morte em um momento específico, também ficaria repetitivo. Mas não é essa a justificativa final, não é essa a resposta para a questão. E como vocês puderam ver, ele fala bem aqui que se o One Piece usasse o elemento da morte, né, em alguns pontos, ficaria repetitivo. E ok, a gente sabe que o One Piece segue uma estrutura muito igual. O Luffy chega numa ilha, resolve os problemas, tem gente que precisa de ajuda e por aí vai. Ok, a gente sabe. Mas nesse quesito da morte, é completamente o oposto. A falta de morte ficou repetitivo em One Piece. Ele também cita aqui no próximo trecho, eu não vou deixar aqui porque eu já vou falar sobre, aquela falsa morte do Pel em Alabasta é uma das coisas que até hoje a fandom discute, de que o Oda só não matou o personagem simplesmente para mostrar como que as Zoans eram, um tipo muito poderoso, muito resistente. E basicamente o que incomoda é que essa estrutura segue em várias ocasiões mesmo. A gente tem como, por exemplo, aquela cena lá em Skype, enquanto um daqueles soldados do exército de Deus está falando com o Pagaia sobre o real objetivo do Enel, ele está revelando sobre a arca e tudo mais. O Pagaia tá lá, beleza, observando e escutando a história do cara, só que ele pressente alguma coisa, ele acaba sentindo que vai acontecer alguma merda, e é nesse momento que ele empurra Konis pro navio, enquanto ele é atingido por um raio bem na frente da Konis. E isso é simplesmente uma cena que tem um baita peso, porque ela começa a chorar, ela grita pai, etc. E a cena é uma construção bem da hora, de sacrifício, um pai que tá salvando a sua filha. E basicamente isso é totalmente jogado fora, porque alguns episódios depois ele aparece como se nada tivesse acontecido. Outra cena que tem bastante dessa falsa construção de morte é lá em Wally Cake, quando a Chiffon tá fugindo com o Bad, o filho dela, o Pass. O Pound fica olhando de longe a fuga deles e ele começa a relembrar o passado, de como ele não pôde criar as filhas e tudo mais, como que ele não teve a oportunidade de ser um pai presente, enquanto ele observa o seu neto rindo e tudo mais. Então ele começa a relembrar o flashback. Em paralelo, a Chiffon também lembra o quanto que ela sofreu com a Big Mom. E no final a gente vê o Oven atacando o Pound com uma espada, enquanto ele grita parabéns pelo casamento da Chiffon. E simplesmente o Pass começa a chorar e o Bad e a Chiffon ficam sem entender nada. E depois a gente vê um take da espada cheia de sangue.
uma outra cena de sacrifício, uma outra cena bonita de despedida de pai para filha, por mais que a Chiffon não tivesse sabendo, estava acontecendo ali. E isso é jogado fora, principalmente no mangá, que a gente tem as histórias de capa. A gente vê em Wano a história de capa do Bad e o Pound aparece lá. Outro ponto que ilustra bem o que eu tô dizendo é lá em Pell Down, na cena em que o Bon Clay tá se sacrificando para poder ajudar o pessoal a escapar de Impel Down. Ele tava se passando lá pelo Megalon e tal, então ele consegue abrir o portão pro pessoal fugir e o Megalon chega lá e descobre a farsa. A gente vê o Bon Clay se despedindo de todo mundo, tal, lá no Dendemushi, enquanto o pessoal agradece, todo mundo pede desculpa, aquela cena toda bonita do pessoal se despedindo e agradecendo pelo sacrifício dele. E nesse momento a gente tem ali um flashback de várias coisas que o Bon Clay fez pelo Luffy. E logo no final a gente vê aquela icônica cena do "uma bicha nunca diz adeus". Essa cena é muito da hora, inclusive. Mas no final a gente vê o Megalon atacando o Bon Clay e a gente fica com aquele sentimento de que ele morreu. E, bom, se você só assistiu o anime, você tem certeza que ele morreu. Mas se liga nessa história de capa. Ele tá vivo. Então, a questão aqui não é que One Piece usar a morte fica repetitivo. One Piece não usar a morte é o que deixa repetitivo. Outro fator aqui que o Guto fala é sobre a mensagem. Quando a gente trabalha uma obra, quando pensa num roteiro, quando pensa numa história, o ponto principal sem sombra de dúvidas, é a mensagem. E o restante vai funcionar em prol dela. A verdade é que o Oda deveria, narrativamente, talvez, matar mais personagens. O Pell, outros personagens a cada arco, porque é praticamente impossível sobreviver tanta gente importante no meio de guerras, com pessoas fortes e enfim. Mas uma coisa acaba indo acima da narrativa, que é a mensagem. A história que o Oda quer contar não é essa mensagem que ele quer passar. Ele não quer passar para os espectadores a impressão de que se você lutar pelos seus sonhos, você vai morrer no final das contas. Se você estiver junto com seus amigos, você vai ter que sacrificar por eles e você vai morrer. Você não vai chegar no final daquela jornada. Pelo menos eu vejo e entendo que não é isso que o Oda quer fazer. Porque o One Piece, na verdade, é sobre esperança. Ok, nesse trecho a gente pode ver o Guto falando que, independente do que aconteça, o que importa é a mensagem. A mensagem é o fator principal que move a história. E eu concordo, One Piece não é um anime sobre morte. O fator principal de One Piece é a esperança, a alegria, a festa, a união, aqueles momentos em que todo mundo tá junto num grande banquete feliz festejando. Ok, nesse ponto eu concordo bastante com o que ele diz. Porém, por que? Se a sua história é sobre esperança, é sobre dias melhores, por que você vai se importar em criar tantos momentos de falsa morte? Por que você vai criar tantos momentos impactantes que vai mostrar a perda de um personagem, sendo que 2 episódios depois você vai mostrar esse personagem vivo e às vezes até bem melhor do que ele tava? Eu não consigo olhar e falar, ok, essa cena aqui de sacrifício não é à toa, tem um propósito. Não, eu sinto justamente que é à toa, pelo fato do Oda criar esses momentos e a gente sabe que esses personagens vão aparecer depois, é o que deixa repetitivo, é o que deixa, sabe, sem sentido. Você não precisa mais fazer esse tipo de cena porque todo mundo já entendeu que você não gosta de matar. E principalmente o que o Guto fala nesse vídeo é algo que é verdade também. Em um trecho ele fala que o Oda só mata quando realmente é muito importante narrativamente. Ele fala sobre a importância que a morte do Ace teve na história, a importância da morte do Barba Branca teve para a história, que mudou completamente o mundo de One Piece e tudo mais. Eu realmente concordo, essas mortes foram muito importantes para a história, mas por que você vai criar momentos de carga dramática bem alto com personagens que não são tão relevantes como o Pagaia, o Pound? Enfim, por que você vai criar tantos momentos de falsa morte, uma carga dramática, principalmente para quem assiste o anime? No anime, esses pesos, essas cargas dramáticas são bem maiores e na maioria das vezes elas são em vão. E bom, isso é refletido até mesmo nos comentários do vídeo do Guto, que tem pessoas que falam um pouco sobre isso, de como que essa carga dramática exagerada tira
o peso e principalmente deixa até em alguns momentos ridículo. Você assiste o One Piece já esperando, vai morrer? Não, não vai. Você assiste o One Piece pensando, daqui a 2 episódios ele aparece de novo. É como se a morte, a perda, não tivesse peso nenhum. E não me venha com aquele comentário, ah, mas o Oda falou, a derrota tem o mesmo peso da morte. Não, eu não tô falando do Luffy matar os inimigos. Eu tô falando de momentos que tem carga dramática bem alta, de sacrifício, de mensagem de esse é o fim do meu arco, pra daqui a 3 episódios o personagem aparecer de novo. E vocês podem ver isso aí nos comentários que tá passando na tela, que passou durante o vídeo. Então, não, isso não é um vídeo ataque ao Guto e tal. Eu gostei do vídeo que ele fez. O que eu não gostei foi a falta de falar, olha, o Oda ele exagera na carga dramática de alguns personagens pra simplesmente ele aparecer vivo depois. Não que a obra seja ruim, e não me venha falar de momentos, ah, mas o Oda não gosta de matar. Ok, então, cara, se você não gosta de matar, por que você vai criar todo um drama em relação a um sacrifício, ao adeus de um personagem, sendo que a gente já sabe que ele vai estar vivo ali? Então, é só sobre isso. É só a minha opinião. E eu acho que o vídeo ele fala muito bem sobre o motivo de não ter mortes em One Piece, mas faltou falar um pouco mais sobre essa carga dramática em excesso que o Oda faz. Para finalizar, eu gostaria de relembrar que o que incomoda aqui em One Piece não é o fato do Oda matar pouco e matar muito em flashback, ou só matar quando tem uma carga, sabe, de importância muito alta para a história. Outra coisa é o Oda simplesmente fazer as coisas parecerem não tão perigosas quanto são. Tá de brincadeira que em Marineford, uma guerra entre um imperador e a marinha, a gente não teve nenhuma perda significativa do lado da marinha? E tá de sacanagem que agora em Wano a gente não teve nenhuma perda realmente grandiosa pro lado do Kaido? A gente viu personagens da aliança morrendo em off-screen em Wano. Então é essa a questão. Personagens com carga dramática bem alta em vão, e agora a gente tá vendo personagens morrendo fora da tela, sem nenhuma carga dramática, e no fim parecer que vai ficar tudo bem. Eu assisti o Wano, assisti tudo, esperando que todo mundo da aliança ia ficar bem no final, e foi até surpreendente ver aquelas mortes de que vocês sabem quem, mas foram simplesmente jogadas. Só falaram lá, eles morreram. Parece que o Oda matou de má vontade. Então, é isso. É momentos em que a história realmente tem que mostrar um perigo. E, na maioria das vezes, como a gente viu em Marineford, ou até em Wano, esse perigo não é tão levado a sério. E isso é algo que a gente já tá acostumado. Então, eu não me surpreenderia se na guerra final personagens de alta relevância não morrer. Ou então a gente vê vários sacrifícios que no fim vão ser em vão. E o Oda fazer de tudo para mostrar que o perigo que aquele inimigo ou que aqueles inimigos oferecem não são quase nada. Porque no final, todo mundo, ou 99,98% de todas as pessoas que estão ali presentes, vão sair vivas no final. E eu não vou pedir like nem inscrição, porque eu acho que esse vídeo aqui vai ter hate pra caralho. Então, se você gostou, é isso aí. Se não gostou, eu te entendo. E lembrando, eu não sou hater de One Piece. Eu sou apenas um cara que gosta, porém que eu não acho tudo que eu vejo na obra a melhor coisa do mundo.